Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos então ao e-mail de hoje. Lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, a diferença principal está no tempo de espera entre uma e outra. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. E vamos então ao e-mail dela. Olá, André. Meu nome é tal, tenho tantos anos, encontrei seus vídeos no YouTube, o que me encorajou a tomar decisões. Deus o abençoe sempre. Amém. Minha vida, André, não foge muito das que você já ouviu. Mentiras, paixão, covardia, solidão. Apesar de tudo isso, caí numa cilada. Acreditei num amor que não existiu. É horrível, né? Horrível quando a gente acredita em algo que não corresponde à realidade. Porque tem uma grande diferença entre nós projetarmos uma ilusão e a pessoa projetar. E aí a gente só pega a imagem que ela nos projeta, né? Só que aí era só uma imagem, não correspondia à verdade. Mesmo sabendo que isso existe, para a minha vida foi novidade. De repente me vi numa situação na minha vida que em sã consciência jamais me permitiria estar. Vou contar. No meu serviço conversava diariamente com uma empresa terceirizada. Esse funcionário, vou chamá-lo de Pete. Tá bom, o Pete. Ele era muito engraçado, bem-humorado, prestativo, aquela pessoa maravilhosa, sabe? Enfim, nosso contato era por telefone e com o tempo nos tornamos bons colegas. Na época eu namorava e sempre respeitei meu namoro, portanto sequer dava abertura para homem nenhum. Todo mundo, tudo mudou quando depois de uns 4 meses solteira, um namoro que terminou sem problemas, numa reunião de equipe nos conhecemos. Não esperava que ele fosse tão incrível e mesmo com a diferença de idade de 10 anos, me interessei por ele. A partir desse dia, nos falamos por e-mails. Passou para o telefone, até que um dia marcamos só nós dois um happy hour. Foi um dos melhores beijos que já ganhei. Fiquei encantada com o tudo que ele era, mas tentei me controlar, porque eu havia terminado meu outro namoro e ainda assim não queria sair por aí desfilando com outra pessoa, por respeito, pois meu ex ficou muito chateado. Eu havia terminado por me faltava emoção, rotina, cansei. Fomos levando nossos encontros de vez em quando durante uns 2 meses, quando marcamos um encontro reservado e tivemos momentos maravilhosos juntos. Eu estava completamente apaixonada por ele e ele me correspondia. Com o tempo comecei a juntar as coisas. Só me ligava nos mesmos horários, sábado e domingo sumia. Toda vez que nos falávamos, ele estava em trânsito, nunca estava em casa, sempre indo no mercado, indo no shopping, ou seja, ele falava comigo escondido. Nos encontramos e eu o pressionei, e ele acabou falando que havia saído de uma recente separação, na qual a família dele gostava muito da sua mulher e ele ainda não queria aparecer no relacionamento para não magoar a ex. Eu acreditei, afinal eu estava quase na mesma situação. O tempo passou e continuamos assim. Encontros marcados, me arriscava no serviço para irmos para motéis, porque ele só podia na semana. Aguardava ele me ligar, não ficava com ninguém. Mas nossos encontros eram ótimos. Ele era carinhoso, me respeitava, me beijava. Não nos encontrávamos só para sexo. Às vezes ficávamos só namoradinhos mesmo. Éramos confidentes um do outro, o amor perfeito. Amor mais amizade. Mas passou 1 ano, André, e eu não aguentava. Nossa, 1 ano nisso? E eu não aguentava mais. Me tornei uma pessoa decepcionada comigo. Por mais que ele me fizesse feliz, não o conseguia como queria. E sempre que eu o pressionava, ele me enrolava, escorregava. Como ele não tinha filhos, dizia que era casado há 4 anos. Em 1 ano justificava que não dava para se separar no papel, porque tinha muitos imóveis juntos e tal. Eu aceitei e dei um prazo. Dali 3 meses. Vou resumir.
Dei 4 prazos, ele não cumpriu nenhum. Chegou num ponto que não fingia mais. Quando eu cobrava, ele simplesmente ficava quieto, nem mentira ele fazia questão de contar. Comecei a ver seus vídeos. Fiz uma comparação de quem eu era com meu ex e quem eu era com ele. E no final percebi que eu era uma idiota. Mas ainda assim as histórias não batiam. Ele era acima de qualquer suspeita. Um homem querido por todos profissionalmente não ia mentir para mim, me fazer sofrer. Ele disse que me amava e queríamos ser felizes juntos. Nossa, que... Ai, credo. Como tem gente... Ai. Comemorávamos datas com presentes, era carinhoso e paciente. Não tinha um traço de canalice. Eu achei que ele era só um homem bundão. Fiz um intensivo de seus vídeos, de histórias, e tudo que eu ouvia de outras mulheres, as mentiras, o perfil era muito similar. Me permiti desconfiar dele. Aceitei que ele podia ser uma farsa e fui atrás. Não precisei ralar muito. Com muitos conhecimentos de serviço em comum, a primeira mentira eu peguei em uma foto no Facebook de uma colega em comum. Em uma festa da empresa recente, ele estava na foto de aliança dourada. Marquei de nos encontrarmos e fiquei fazendo perguntas para que ele me dissesse. Ainda dei a chance dele me contar a verdade e ele mentia. Acabei jogando na cara dele e depois de ficarmos quase 4 horas conversando as verdades. Ele era casado, há 20 anos, já traiu a mulher outras vezes, usava aliança só no serviço e em casa. Cachorro. Naquele momento, uma bigorna caiu na minha cabeça. Me senti a pior das mulheres. Poderia ser uma amiga minha fazendo feijão para quando ele chegasse e ele comigo. Me senti uma promíscua. Estava acabando com a família de outra pessoa e essa não foi a educação que eu tive. Por fim, eu me afastei, chorei horrores, descobri outras mentiras, sofri, mas segui em frente. Como tem gente que... Por quê, né? É isso que eu não entendo. A pessoa fica mentindo, nos enganando. Quer dizer, você foi amante sem saber que estava sendo amante. Um dia pensava nele, no outro dia não pensava. Mas quando eu voltei a trabalhar, ele veio atrás de mim, começou a usar da sua sedução e marcamos de nos ver. Ouvi vários conselhos de amigas e alguns dos seus vídeos novamente. Ouvi de outra maneira as coisas. Mas a voz dele parece um holofote que joga luz nos meus olhos. Me cegava. E eu ia para frente mesmo sem ver nada. Apesar de ter perdoado ele no meu coração, não o beijei, não o toquei, só conversamos e ele disse que ia resolver que precisava de 2 meses para se separar e me assumir. Eu disse que ia pensar, mas aí um dia me lembrei. Quando eu o conheci, sem termos um sinal de relacionamento amoroso, ele estava sem aliança. Perguntei para outras colegas, todas diziam, ele não é casado. Então por que naquela época ele já mentia? Eu liguei para ele e perguntei isso. E sabe o que ele me respondeu? Nada. André, eu percebi, eu não era a única. Mandei um e-mail enorme para ele e terminei meu namoro sozinha com ele. Ele respondeu 4 linhas e depois de 2 dias me ligou como se nada tivesse ocorrido. Eu fiquei muito brava. Naqueles 2 dias eu havia sofrido, me sentia culpada por sair com um homem casado, suja por ter ficado com um homem que dormia com outra mulher. Fui na missa, rezei, pedi perdão, não aceitava que ele havia me enrolado. Como não vi? Olha, minha querida, mas o importante é que agora você viu, né? E você tem princípios e não aceitou isso. Então, não me senti suja porque... Não... Você não sabia. Tem uma grande diferença. Você não sabia. Então, não vamos inverter as coisas aqui. Não vamos pegar um erro que não é nosso. O erro é dele. Quem é o sem vergonha, o salafrário, o mentiroso, ordinário, cachorro, cretino? É ele. Entende? Pessoas que ficam iludindo as outras, criam toda uma imagem, né? Para que as pessoas comprem aquela imagem que não corresponde a nada do que ele é. Pessoas falsas, ridículas. Eu odeio gente assim. Odeio. Odeio. Eu odeio pessoas desse jeito, que mentem,
dessa forma, que cria uma imagem. Porque uma coisa é quando a gente está carente, né? E aí então a gente é que projeta expectativa em cima da outra pessoa. Então aí o erro é nosso. A gente projeta uma imagem que não corresponde a quem a pessoa é. Outra coisa é isso aqui. A pessoa cria toda aquela imagem e você compra. Você pega porque, ela projetou aquela imagem foi projetada em você, você pegou. Por isso que a gente tem que ficar, às vezes, um pouquinho esperto, viu, gente? Né? Não é ficar paranoico, mas porque não tem como, a pessoa sempre vai entrar em contradição, que foi o que você começou a perceber. Só fala comigo em trânsito, de final de semana some, não adianta. Tem alguns sinais que nos mostram que aquela imagem é uma projeção, que ela não é real. Sempre vai ter algum sinal que vai nos mostrar isso. E são nesses sinais que a gente tem que ficar esperto. Entende? Nesses sinais, para que aquela imagem não acabe sufocando, na verdade, quem nós somos. Porque é isso que às vezes acontece, né? A pessoa cria tanto uma imagem, a gente se deixa levar tanto por aquela imagem que acaba depois nos sufocando aquilo. Porque a hora que a gente descobre depois a verdade, a gente não sabe mais nem quem somos nós. A gente ficou desbaratinado. Por isso que a gente tem que ficar um pouco esperto, perceber uma coisinha aqui, outra ali, para que a gente não tire os nossos pés do chão. Que aquela imagem não nos eleve tanto. Naquele momento em que ele falava comigo, todo sedutor, me lembrei de tudo que me falaram, inclusive seus vídeos. E fui traiçoeira, fingi que caí na conversa e comecei a dar uma de compreensiva. Fui perguntando e ele confessou que estava confuso entre eu e a esposa dele. Aí não aguentei e acabei com ele. Não baixei o nível, mas falei muito para ele. Menosprezei, mas não lembro de tudo. Só de 2 frases que foram. Você já não dá nada para sua mulher. Não é rico, não dá carro, não dá luxo e ainda se acha no direito de ficar na dúvida se a ama. Quem você pensa que é? O dono do mundo? Você me enganou olhando olhos nos meus olhos e se disse confuso. É um moleque, covarde, um burro, porque é infeliz, vive numa rotina desnecessária para sustentar uma mentira que na verdade existe para sustentar seu ego. Por que acha que eu vou parar mais 2 meses da minha vida para que você se decida? Eu não sou mulher para aceitar isso. Eu sou muito especial e você é pequeno demais para mim. Covarde. E desliguei na cara dele. Tá certo, né? Tá vendo? Tem que vomitar algumas coisas assim mesmo. Desde então, pedi para meu chefe me desligar do contato da empresa dele, me expus para meu chefe, eu estava muito mal e ele me entendeu porque acreditou que fui enganada, passei a trabalhar com outras empresas terceirizadas, bloqueei o e-mail e telefone dele. Mas André, ainda sofro, não consigo aceitar como não percebi, não sinto a falta dele, não é, eu juro, mas eu vivi tanto a rotina dele que parece que não consigo voltar para a minha. Tá vendo o que eu falei da imagem que acaba nos desbaratinando e acaba sufocando a gente? Então, é por causa disso, porque na verdade a gente não se conforma, essa é a verdade. A gente acaba não se conformando de como uma pessoa pode agir dessa forma. Só que aí que tá, esse inconformismo não vai nos levar a nada, não é verdade? Como que alguém pode querer enganar tanto uma outra pessoa, no caso eu? Como que alguém pode querer me enganar tanto dessa forma? Como que eu não percebi? Não, você percebeu, minha querida. Tá? Porque tem gente que fica nessa anos a fio. Você pelo menos percebeu, agora a máscara caiu, você percebeu, né, o projetor que estava lá por detrás, na verdade, quem era aquele projetor, aquela imagem, né, que ele projetava, você conseguiu olhar por detrás daquela projeção, ver o projetor como de fato é, e escuta, ok, pelo menos eu descobri quem é você, escroto, nojento. Entende? Então, o que importa agora é que eu me liberte disso tudo. E você fez muito bem, cortou, fez tudo isso, deixa ele para lá. E agora eu vou seguir minha vida, do que ficar trazendo todos os dias esse inconformismo. Como que pode a pessoa... Deixa ela com, sabe, com o nível baixo dela. Eu não vou deixar com que o nível baixo dela, na verdade, altere o meu nível.
quem eu sou. Eu sou uma pessoa honesta, transparente, de princípios, tanto que jamais, né, me sujeitaria a ser amante de alguém. E ainda mais uma pessoa que mente da forma que mente. Não é esse tipo de pessoa que eu vejo ao meu lado. Então é aí que eu consigo, né? Pelo menos eu descarto. Entende? Essa pessoa passou pela minha vida, pelo menos me trouxe critérios para que agora eu tenha mais maturidade daqui para frente. Eu consiga perceber antes. Né? Eu consiga perceber antes algumas coisas. Caso um verme desse passe pela minha vida, eu consigo perceber antes. Eu sempre agi corretamente na minha vida, me permiti ser mais uma diversão com um homem como ele. Sinto vontade de ligar e xingá-lo, me vingar, ir na casa dele, não sei, porque não vai adiantar nada, né? Vai adiantar nada. Sabe, o desejo de vingança não muda o que aconteceu, o que ele fez para você, não muda. O que muda é a forma como você vai agir daqui para frente. É isso que vai mudar, né? O que verdadeiramente importa é que agora eu me dou uma chance, eu tenho princípios, porque eu poderia ter ficado ali, né? Me sujeitado àquilo, me sujeitado a isso, vivendo de migalhas, vivendo de um cara que me trata aí, sabe? Que fica mentindo pra mim, que tem a esposa, mente pra mim, mente pra esposa, pra outras, provavelmente. Por quê? Porque é um escroto, mas eu não. Né? Eu não me sujeitei a isso, então eu tenho que, na verdade, ter orgulho de mim. Porque olha a postura que eu tive diante de tudo isso. Então eu tenho que, na verdade, ter orgulho. E não me colocar para baixo. Né? Opa, olha a postura que eu consegui ter diante de toda essa situação. Como posso me perdoar? Como posso esquecer o homem de mentira que me apaixonei? Como voltar para mim? Dessa maneira, minha querida. Né? Dessa maneira que eu acabei de falar. Agora, eu me orgulho. Eu me orgulho de mim. Poxa vida, quantas são as pessoas que permaneceriam nessa situação? Né? Ou seja, se anulariam, se deixariam de lado para permanecer nessa situação, mendigando essa imagem ainda que não é nem real. Então ficariam debaixo, você entendeu? Ficariam debaixo dessa imagem criada. Então elas ficariam aqui, sabe? A imagem é projetada igual a logomarca, o símbolo do Batman. Projeta-se aquela imagem, eu fico aqui embaixo dessa imagem aceitando tudo. Não, imagina, eu espanto essa imagem. Você entendeu? Eu espanto essa imagem, eu não fico à sombra dela. Eu produzo minha própria luz, minha própria vida. Eu enxerguei, agora eu não fico debaixo, eu fico reduzido dessa imagem. É aí que eu me orgulho de quem eu sou. É aí que eu me recupero. É aí que eu me resgato. E é aí que eu sigo minha vida. Entende? Sendo luz para mim mesmo. E não ficando debaixo da sombra, da projeção de alguém que mentiu. E amanhã ou depois eu posso conhecer alguém que é luz também. Uma pessoa que é luz é uma pessoa que é honesta, que é transparente, que está falando o que de fato corresponde. Você entende? E é isso que eu quero para minha vida, porque eu sou transparente. Eu falo o que está dentro de mim. E eu quero alguém que também passe para mim o que está dentro dela. Então, aí eu abro a possibilidade para que eu encontre alguém assim. Por quê? Porque eu dei possibilidade de eu seguir a minha vida. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.